A notícia verdade, numa visão simples, do ponto de vista político. Uma pitada de política. Com os apresentadores Estrela Karina e William Gírio. Aqui na sua TV Geração Z. Boa noite a você que acessa a TV Geração Z. Estamos começando mais um programa Uma Pitada de Política. Hoje nós recebemos aqui o jornalista Leonardo Aragão, que trabalha na imprensa do Diretório Estadual do PT com um programa de política internacional, e a gente vai debater alguns temas, tanto de política internacional, política nacional e o cenário caótico que nós estamos vendo hoje no país. Boa noite, Leonardo. Bem-vindo. Boa noite, William. Agradecer o convite. Boa noite aos telespectadores da TV Geração Z. Sempre bom estar aqui discutindo com você. Um convite seu, mas é um convite, é um chamado. Então, sempre que você convidar, eu sempre estarei presente aí para debater uma pitada de política com vocês. Leonardo, a gente sempre achou, como estudiosos da política, que seria importante que os partidos tivessem seus próprios meios de comunicação, e já é uma tradição de alguns partidos ter seus jornais impressos, etc. Como é que você vê essa migração pelo avanço da tecnologia, dos partidos passarem a ter meios mais avançados, como os seus próprios rádios, até alguns têm até links de TV? Como você vê isso? Olha, William, eu acho que é muito importante. Os partidos políticos precisam se comunicar de formas diferentes com a sociedade, né? Hoje em dia, você observa o cenário político, o mundo mudou muito. A tecnologia fez com que o mundo mudasse muito. Então você não pode encarar a comunicação de um partido político com a sociedade em 2015 da mesma forma que você via nos anos 90. Então é fundamental buscar novas formas de... O partido político é um instrumento de mediação da sociedade com o poder político. Então, obviamente, eles precisam de novas formas, novos meios de fazer as suas posições chegarem ao conjunto da sociedade. Ao contrário do que muita gente pensa, partidos políticos não necessariamente são, independente de serem de esquerda ou de direita, um bando de corruptos que só pensam no poder em ganhar dinheiro. Há gente que formula política, há gente que pensa, que estuda e que, portanto, tem ideias, formula ideias. Eu acho que esses canais de comunicação, como redes sociais, hoje em dia tem um espaço muito importante, TVs, né, web TVs, até com a própria TV Geração Z, que o partido político pode usá-la como uma ferramenta, rádios, que é o caso da Rádio Linha Direta, que você mencionou, que eu atuo. Eu acho que são muito importantes esses meios, para além daqueles canais tradicionais, que é o jornal impresso, ou que a participação mesmo na grande imprensa, que tem uma repercussão muito grande, mas é preciso buscar novos meios, né? Até porque, para concluir, os canais de comunicação tradicionais vêm perdendo audiência progressiva ao longo dos anos. Então a inteligência, a perspicácia de buscar novos meios vai ser decisiva, inclusive, para disputar ideias, e o partido político que fizer isso de forma correta vai sair na frente, tende a nos próximos anos ter uma certa domínio da disputa, das narrativas políticas, né? Você acha que os partidos, com seus mecanismos de comunicação, conseguem gerar conteúdo para além das suas fronteiras, conseguem dialogar com a sociedade, não apenas com seus militantes? Olha, eu acho que o potencial é muito aquém do que poderia ser. Eu vou tomar como exemplo o próprio PT. O PT, que é um partido grande, um partido de massas, com um número de filiados muito grande, uma base social sólida, né? Ele tem uma dificuldade grande de comunicar, mesmo com o seu eleitorado, não só com o eleitorado, mas com o seu militante. Tem uma discussão interna no PT de se o partido deve ou não contratar agência de comunicação do setor privado para fazer a comunicação de um partido de esquerda, como é o caso do PT, né? Então, por exemplo, teve um post recente em que houve uma citação favorável ao Roberto Setúbal. Tirou uma celeuma no PT, porque o Roberto Setúbal é um banqueiro, em tese, não alinhado aos propósitos políticos do PT.
Então, gerou uma crítica muito grande. É esse o papel de uma rede social, de um partido político como o PT, mesmo pegando outros partidos. Eu acho que os partidos estão muito atentos à lógica institucional das disputas políticas e não estão buscando tanto a disputa de ideias, a narrativa de ideias, né? Exceto quando a gente fala do fla-flu político, né? Que é o partido A criticando o partido B, essa polarização política, ela é muito vazia. Ela pode usar de uma forma muito mais efetiva, disputa de ideias, mais firme, né? Eu acho que está faltando um pouco isso. E essa distinção do que é partido e o que é governo, quando o partido está no governo, no caso o governo federal e até mesmo aqui na Prefeitura de São Paulo, você acha que a imprensa partidária ela consegue ser isenta ou às vezes até não isenta, mas um campo oposto de que tem às vezes o prefeito ou o presidente de um campo oposto ao grupo que está cuidando dessa imprensa e usa a própria imprensa do partido para atacar o próprio governo? Olha, a imprensa partidária, eu até entendo, ela tem um papel de ser uma bandeira, uma expressão pública, né, do partido, do governo do partido para dentro da sua base política. Então até considero que a crítica mais pesada deve ser feita com moderação. Eu até entendo que você não vai ter um jornalista kamikaze que vai fazer uma crítica, um jornalista do PT fazer uma crítica muito forte ao governo de São Paulo, à Prefeitura de São Paulo, como um tucano fazendo o governo do Estado. Agora, eu vou retomar um pouco do que eu falei na fala anterior. O potencial está muito aquém do que pode. Acho que mesmo a imprensa partidária, na hora de fazer a defesa dos seus governos, do seu partido, ela faz de forma equivocada. Os partidos políticos não investem em meios de comunicação que cheguem de massa, né? Então, quer dizer, mesmo o partido, na hora de fazer a defesa do governo do seu partido, ou do próprio partido, faz de uma forma muito tímida. Você não vê, por exemplo, um partido político hoje que tem uma comunicação moderna. Não estou falando só do PT que eu conheço. Eu não tenho uma referência partidária hoje que faça essa crítica, porque eu acho que a imprensa partidária pode ter um papel de jornal diário, por exemplo. De trazer várias notícias, de trazer colunistas, de produzir texto, de produzir conteúdo, não só fazer notinhas, reproduzir notinhas de defesa. A defesa pode ser feita de outra forma, produzindo reflexão, produzindo conteúdo de fato, né? Então acho que esse é o ponto que os partidos políticos estão errando nessas formas de expressão, na minha opinião. E usando a palavra defesa, você como jornalista, como você tem visto os ataques de alguns setores da imprensa na cobertura do processo da abertura do processo de impeachment? Então, essa crítica, essa cobertura dura da imprensa brasileira contra os governos do PT, ela vem de muito tempo, né? Não é de hoje. É que a conjuntura política está muito exacerbada, muito aflorada. A conjuntura está imprevisível, você não consegue saber o que vai acontecer amanhã, hoje à noite, que dirá daqui a uma semana, um mês. Então acho que a imprensa vem tendo a cobertura que ela sempre teve. Infelizmente, eu acredito que a imprensa tem, a grande imprensa sobretudo, sido bastante parcial, no sentido de apenas observar as coisas ruins de um projeto que não lhe interessa. Obviamente que no caso, pegando o exemplo que você deu do governo Dilma, segundo governo da Dilma Rousseff, o governo tem deixado a desejar em muitos pontos. Eu mesmo, que sou ligado ao PT, tenho muitas críticas ao governo. Só que eu avalio que a crítica ela já deixou de ser feita de uma forma isenta, passou a ser uma forma de ataque, uma forma de realmente pressionar o governo e atender aos interesses que não são os interesses do público. Está deixando de ser levado em consideração que a imprensa tem que zelar pelo que é de interesse público. Ela não tem cumprido esse papel. Veja que as manchetes ruins sobre o governo de Dilma Rousseff
são muito maiores, uma escala colossal maior, do que na comparação aos episódios envolvendo a crise da água no governo do Estado de São Paulo e da crise agora das manifestações das escolas, dos estudantes do Estado de São Paulo. Que são matérias bem mais condescendentes, né? Eu não estou querendo dizer aqui que a imprensa tem que obrigatoriamente também detonar, fustigar o Geraldo Alckmin, ou quem quer que seja. Mas é você saber separar o que tem de fato substância política, de substância de crítica e mero partidarismo. A imprensa tem sido partidária. E acho que isso é muito ruim. Para a democracia, inclusive. Eu ouço alguns setores dizer que a grande mídia apoia a Dilma. Geralmente pessoas que são contra dizem que apoia a Dilma porque às vezes acha que tem que bater mais ainda. E a grande maioria de quem apoia a Dilma acha que o pessoal bate muito. É mais ou menos a teoria de que o Galvão Bueno sempre torce para o time que eu não torço. Você acha que isso é uma posição exagerada? Eu acho. Eu acho que é só você pegar os dados, os números. Se você for avaliar a cobertura dos grandes veículos de imprensa no Brasil, os jornais impressos, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, pegar a TV Globo e seu conglomerado, que envolve Globo News e outras TVs afiliadas locais, a própria TV Bandeirantes, o número de manchetes, de notícias que são negativas dos governos do PT, não só o governo Dilma, essa é a questão. As manchetes eram críticas quando a gente estava com o governo Lula, por exemplo, segundo mandato Lula, que tinha 70% de aprovação, 80% de aprovação da população, a economia crescendo 7,5%, como cresceu em 2010, e só bomba. Né? Então, acho que, com todo respeito, mas sendo um pouco duro, aqueles que são críticos ao governo, que acham que a grande imprensa elogia ou alivia para o governo, são devaneios. Tem o menor sentido. É só você pegar o noticiário. Não é o noticiário de 2015, é o noticiário de 2003 a 2015, ou o noticiário do governo da Marta aqui em São Paulo, quando ela foi prefeita do PT. E agora vocês vão ver que em 2016 era candidata pelo PMDB, vai ter um outro tratamento da imprensa, porque ela já se posicionou de forma muito crítica ao prefeito Fernando Haddad. Esse é um artigo dela na Folha anteontem, né, naquela sessão Tendências e Debates, simplesmente esculhambando a administração pública como se o Haddad fosse o pior prefeito da história de São Paulo. Com certeza isso vai render para ela muitas manchetes boas em 2016. São os dados, só pegar. Tem estudos que especialistas em imprensa fizeram, perdão, não somente ligados à esquerda, mas pessoas que estudam comunicação chegaram a essa conclusão. Eu até sugiro aos telespectadores que, se for possível, até procurar esses dados, estão disponíveis nas redes, para ver que essa conclusão que eu estou chegando é embasada em dados concretos de estudos realizados. Leonardo, acompanhando essa nova tendência na América Latina, agora com a oposição aos chamados governos populares e democráticos, no caso o Macri na Argentina e a oposição na Venezuela, você acha que isso é uma tendência para o novo período? William, eu acho que sim. Acho que sim. Se você for observar a história política das eleições recentes na América do Sul, você vai observar que nós tivemos em 2010 uma vitória apertada da Dilma, não tão apertada, mas uma vitória já não com a mesma margem que o Lula teve em 2006, sobre o Serra. Em 2014, uma eleição muito apertada da Dilma, vencendo o Aécio Neves. Some-se aí a derrota do candidato kirchnerista, Daniel Scioli, na Argentina, como você citou. A derrota das eleições parlamentares, legislativas venezuelanas. É um sinal, sim, eu acho que é um sinal inequívoco, porque nós estamos falando de países com uma relevância muito grande no tabuleiro geopolítico latino-americano. O Brasil, não preciso nem falar, dispensa apresentações. A Argentina também é um país muito relevante. E a Venezuela, até pela história do que representou o chavismo na política, para a luta da esquerda, tem um simbolismo muito grande. Né? Então essa derrota, acho que a gente pode dizer que é uma tendência. Inclusive até é um tema que a gente aborda muito no programa que eu apresento lá na Rádio Linha Direta, o Mundo Afora,
sempre abordamos com os nossos entrevistados isso, se realmente é um momento de parar para pensar o que está acontecendo para a esquerda. E acho que de fato é. Até porque, você for avaliar bem, a esquerda precisa de renovação de ideias, como tudo na vida, né? A gente até, fazendo uma comparação com o futebol, não tão bem quanto o ex-presidente Lula, mas todo time tem um ciclo vencedor que se esgota uma hora. Foi assim com São Paulo, com o Corinthians, da outra geração dos anos 90, com o Palmeiras da Parmalat. Na política também é assim. Você tem que renovar as ideias. Renovar as ideias não é abrir mão do seu programa político, não é abrir mão dos seus ideais programáticos, mas é você renovar principalmente as lideranças. Os partidos de esquerda na América Latina precisam empoderar mais jovens, por exemplo, mais mulheres, mais negros, mais índios, para não acontecer coisas como na Venezuela, aquela questão de chavismo sem Chaves. Maduro tem sido um representante do legado chavista, ou mesmo no Brasil, né? Nós estamos falando aqui em 2018, na eleição brasileira, se o governo Dilma chegar até o final, e eu espero que chegue, nós temos a possibilidade de ter o Lula de novo candidato. Lula foi um grande presidente, na minha visão, para o Brasil. No entanto, em 2018 ele vai ter mais de 70 anos. Onde estão as lideranças mais jovens do PT que poderiam liderar esse processo de transformação do petismo, de atualização do petismo, né, do próprio lulismo, né? A gente viu na Argentina um candidato que perdeu a eleição porque talvez não se olhe, talvez fosse tão identificado com os ideais do kirchnerismo. Não era visto como um kirchnerista puro, né? Por que isso aconteceu? Acho que são reflexões que os partidos de esquerda precisam trazer para o conjunto da sua militância. Então, finalizando, é uma tendência. Eu acho que é possível que nos próximos 5, 10 anos tenhamos governos de centro-direita vencendo eleições em países importantes da América Latina. A gente vai dar uma pausa agora, vamos chamar o break. No segundo bloco a gente continua então com esse nosso bate-papo. Vamos lá. A notícia verdade, numa visão simples, do ponto de vista político. Uma pitada de política. Com os apresentadores Estrela Karina e William Gírio. Aqui, na sua TV, Geração Z. O que é vencer para você? É trabalhar naquilo que gosta? É ter a renda e o reconhecimento que você merece para proteger o que você ama? O Instituto Embeleze, a maior rede de escolas de beleza da América Latina, traz o método Vencer de ensino. Você há apenas 3 passos para uma área que não conhece desemprego. Acesse institutoembeleze.com e matricule-se já para os cursos de cabeleireiro, maquiagem, manicure e barbeiro. Instituto Embeleze, a transformação definitiva da sua vida. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Pirâmides. Quem as construiu? Atlântida, você acredita? OVNIs, UFOs, vida alienígena, estes e muitos outros mistérios você vai ver aqui conosco no programa Os Arquivos X. Eu aguardo você.
Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. A notícia verdade, numa visão simples, do ponto de vista político. Uma pitada de política. Com os apresentadores Estrela Karina e William Gírio. Aqui, na sua TV Geração Z. Dando sequência aqui ao nosso bate-papo com o jornalista Leonardo Aragão, fala um pouco mais do seu programa. É um programa de rádio que debate política internacional. Muito prazer. É um programa chamado Mundo Afora. Ele é apresentado todas as quintas-feiras às 19 horas, entre 19 e 20 horas, tem 1 hora de duração, ao vivo, na Rádio Linha Direta, que é uma rádio que é financiada pelo diretório estadual do PT de São Paulo. É um programa que tem como finalidade debater temas da política internacional, obviamente com viés de esquerda, convidando pessoas, não necessariamente do PT só. A gente sempre tenta levar pessoas que são referência à esquerda, não apenas do partido, para fazer debate sobre os temas da semana. É um programa que tem um viés muito factual de apresentar os principais temas da semana. Nós debatemos, né, são 3 blocos. No primeiro bloco a gente pega um tema mais, o tema da semana, e falamos só sobre ele. No segundo bloco pegamos temas transversais, outros temas também importantes, mas de não tanto apelo, mas que tiveram uma certa repercussão. Alguns fatos políticos curiosos. Outro dia, por exemplo, nós descobrimos que o Nepal elegeu a primeira presidenta comunista de sua história. E o Nepal, o simbolismo, né? Porque lá eu não sabia disso, a Constituição nepalesa exige que o homem e mulher sempre se revezem nos cargos políticos de presidente e vice. Então, por exemplo, se o homem é presidente, a mulher tem que ser uma vice-mulher, ou o contrário. Quer dizer, metade do parlamento tem que ser de mulheres. Então, um avanço para um país na Ásia, né, próximo ao Sudeste Asiático. Quer dizer, o programa pega então fatos, mas ele não se detém mais nisso. Esses eventos como esse são mais atípicos, né? Mas a gente pega mais os eventos do dia a dia mesmo, né? Vou dar um exemplo. Amanhã nós vamos falar sobre as eleições na Venezuela, falaremos sobre a COP21, que encerrou agora, né? Cúpula do meio ambiente. E também, no último bloco, a gente tenta dar vamos dizer assim, uma relaxada, falando de temas menos densos. A gente fala de cultura, de filmes, músicas, shows, livros, uma pegada um pouco mais leve, né, do que os temas, com o próprio convidado mesmo. A gente sempre leva um convidado ou 2 para falar, né? Eu apresento junto com o Walter Fernandes, que é um historiador, e nós apresentamos juntos esse programa. Então sempre tem é um programa que a gente está pegando ritmo, né? Relativamente novo, tem pouco mais de 2 meses, e eu particularmente estou gostando muito da experiência. Se alguém quiser ligar, se conectar pela internet também, Mundo Afora na Web Rádio Linha Direta, fazendo merchan aqui no meu programa. E nessa parte de indicação de política cultural, tem algum filme que você acha do cinema nacional que vale a pena o pessoal dar uma olhada, o pessoal que gosta de política dar uma olhada? Olha, filme com conteúdo político, que eu recomendo muito, talvez não seja tão ligado ao bastidor da política nacional, mas é o Que Horas Ela Volta, que é um filme muito bom, fala sobre relação entre patrões e empregados, tem um pouco de uma versão luta de classes do século XXI, né?
em que as interpretações elas são muito espontâneas, né? Regina Casé é a protagonista do filme. E é um filme que ele fala ele tem muita densidade social, mas é um filme que é um soco no estômago para muita gente, que leva você à reflexão, mas não é um filme pesado, é um filme até leve em alguns momentos, mas tem uma temática muito importante, recomendo, Que Horas Ela Volta, é um título nacional. Acho que está em cartaz no cinema, se eu não me engano, até semana passada estava aqui no nosso vizinho Cine Belas Artes, aliás, que bom que voltou a funcionar, aí com patrocínio da Caixa agora, né? Muito legal. Recomendo esse. Voltando um pouco ao cenário do primeiro bloco, falando sobre a questão do impeachment, o possível processo de impeachment da presidente, uma discussão muito forte dizendo que é golpe, essa tentativa de abertura desse processo. Do ponto de vista jurídico, o impeachment é previsto na Constituição. Como é então que justifica-se essa tese de golpe? A tese de golpe justifica-se, na minha concepção, pelo seguinte: existe um processo chamado de eleição. De 4 em 4 horas as pessoas vão lá e depositam seu voto e elegem o seu presidente. Isso significa que, se você tem um presidente que foi eleito pelo voto popular, ele tem que completar o seu mandato, certo? Isso significa também que o fato de você não gostar do mandato de um líder político, por N motivos, não significa que você possa retirá-lo a qualquer momento. O impeachment é uma tese prevista na Constituição, sim. Nós já tivemos, inclusive, um presidente que foi defenestrado, Fernando Collor de Mello, em 92. No entanto, eu não vejo razões políticas que justifiquem a validação de um processo de impeachment atualmente. Aquelas questões que são colocadas como justificativas plausíveis de responsabilização de um presidente da República de crime, eu acredito que elas não estão dadas. Portanto, o impeachment existe sim. É uma possibilidade prevista na Constituição. Porém, se fala em golpe quando os critérios que são adotados para justificar o impeachment são totalmente carentes de provas materiais. As provas materiais não existem. Você pode não gostar do governo da presidenta Dilma Rousseff. Como eu, por exemplo, também não gosto. Sou crítico em muitos pontos do governo Dilma, o segundo governo Dilma. No entanto, acho que isso não justifica que deputados e senadores rasguem a vontade popular, porque ela, queira ou não, ela foi eleita em eleições que foram consideradas limpas, né, pelos órgãos competentes que fiscalizam o processo eleitoral. Sendo assim, não há justificativa. Acho que o maior tentativa de mudar a política nacional vai ser em 2018. Se a população achar que o governo for ruim, troque de presidente. Ela não pode mais ser reeleita, mas troque, se for o caso, de partido político, né, que comande o país. Né? Eu acho que você não pode querer ganhar no tapetão eleições que foram regulares e que não há provas materiais, até onde se sabe hoje, de que a presidenta tenha cometido algum delito. Você acha então que é um terceiro turno das eleições? Não, acho que não é um terceiro turno. Eu acho que é uma tentativa clara de retirar do poder a presidenta Dilma, de colocar no lugar o Michel Temer. Tanto é que as teses de impeachment que pediam pela cassação da chapa toda por irregularidades no processo de eleição em 2014, né? Arrecadação de recursos para a campanha, eles estão perdendo força. Os próprios partidos de oposição não estão mais embarcando nessa tese, em que pese o fato de o PSDB ter mantido no STF uma ação nesse sentido, mas tem perdido força. Michel Temer já tenta se colocar como uma alternativa para o mercado. Aquele caderno que o PMDB apresentou de soluções para o Brasil, a carta recente, né, veiculada anteontem, ontem, sobre uma carta de desagravo dele, pessoal, entre aspas, dele para a Dilma, são sinais disso.
Então acho que é uma tentativa realmente de você de revisitar um golpe mesmo, né? Em 64, quando apiaram João Goulart do poder, Ranieri Mazzilli disse na sessão da Assembleia, da Câmara dos Deputados que a presidência estava vaga. Que, portanto, criaram o argumento de que João Goulart teria abandonado o país e de que a presidência estaria vaga. E, quer dizer, criou-se as regras, né? É aquele velho discurso. Não pode ganhar. Se ganhar, não deixe governar. Né? Então, acho que tem passado um pouco dos limites esse processo de sangria de um governo, que é algo que a oposição pode fazer, tem o direito de fazer, para uma coisa maior que essa, que é atentar contra as liberdades democráticas do país. Né? Como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado ao achar que o fato de um presidente não ser bem avaliado, não estar fazendo um bom governo, é um sinal que justifique a retirada dele do poder num país que tem eleições livres. Não é uma monarquia ou um parlamento, ou seu primeiro-ministro, um parlamentarismo de primeiro-ministro pode ser, os deputados podem ir lá e substituí-lo. Né? Você acha, então, um exemplo, foi eleito pelo voto da maioria. Sim. Em tese, essa maioria que elegeu deveria defender. Você atribui a perda do prestígio da presidente nas pesquisas à influência da mídia ou a uma insatisfação desse próprio eleitor com esse governo que ele elegeu? Acho que as duas coisas fazem sentido, nesse caso do segundo governo da Dilma Rousseff. No que se refere à influência da mídia, ela existe sim, inclusive tem perdido influência. A grande imprensa tem perdido influência. Hoje, acho que faz uma semana que eu vi uma notícia dizendo que o Jornal Nacional tem a menor audiência em décadas. Né? Tem perdido influência sim, mas ainda é algo relevante, algo que você não pode desconsiderar. Agora, eu acho que seria muita miopia política o governo não reconhecer que os seus erros políticos também conduziram a isso. A Dilma foi eleita em 2014 com um programa muito forte no sentido de garantir as conquistas obtidas no próprio governo dela, no primeiro mandato, dos governos do Lula. Quando a pauta do ajuste fiscal vem à tona, penalizando mais os trabalhadores do que a classe média e os ricos, quando você tem tentativas de mudança na lei de seguro-desemprego, tentativas não, foram consolidadas, né, de mudança na lei de seguro-desemprego, quando você tem projetos como o da lei antiterror, que pode criminalizar movimentos sociais, e o governo não se pautando de forma clara, incisiva contra isso, obviamente você traz insatisfação. Tem muitos setores do PT hoje, William, que dizem o seguinte: eu defendo a manutenção do governo Dilma, eu defendo a democracia, mas eu quero a Dilma que eu elegi em 2014. Né? Inclusive fazendo muitas críticas ao ministro Joaquim Levy, por conta da sua política econômica recessiva. Então, acho que é um pouco das duas coisas. Não se pode desconsiderar também que os erros do próprio governo levaram a isso. Não se pode atribuir tudo, né, a culpa da imprensa. Aí seria, acho que, leviano utilizar essa máxima. Né? Há uma tradição na esquerda da necessidade de um líder carismático tá acima, tá à frente dos processos, ser a vanguarda dos processos. Você acha que carece a Dilma um pouco de carisma? Talvez ela tem menos capilaridade do que o Lula? Eu não acho que seja uma questão obrigatória. O carisma é muito importante, obviamente. Né? A liderança política, historicamente, a esquerda sempre teve líderes fortes. Os líderes conseguiram proezas eleitorais, tiveram uma força pessoal muito grande. Mas olhando a história da democracia, eu acho que a Dilma Rousseff tem muitos atributos que justifiquem ela ser presidente do Brasil. Nós não podemos esquecer que nós tivemos um presidente eleito muito recentemente, foi Fernando Henrique Cardoso, em que, longe de ser o carisma, o principal impulsionador da eleição dele. A população atribuiu a ele a estabilização da economia por conta do Plano Real.
em que a inflação era de XXX% e caiu para X%. Então a população atribuiu a ele esse mérito, não era pelo carisma dele. Acho que Fernando Henrique nunca foi carismático. Muito pelo contrário. Assim como a Dilma. Acho que a Dilma teve atributos, principalmente durante a presença dela na Casa Civil, como ministra do Lula, no segundo mandato do Lula. Nós não podemos esquecer uma coisa. Dilma entrou no governo Lula, como ministra da Casa Civil, em um momento muito difícil do país, que era a crise política que engoliu José Dirceu e outros petistas de alto calibre, o chamado Mensalão, em 2005. Ela entrou e deu um ânimo novo para o governo, ela conseguiu tocar a política, foi uma líder forte interna, obras como o PAC, entre outras tantas, né, o embrião do Minha Casa Minha Vida. Então ela teve muitos atributos de liderança política e de realizações que justificaram, inclusive, a escolha dela pelo Lula para ser candidata em 2010. Então acho que ela tem um capital político que vem se perdendo por conta do que eu disse na fala anterior, erros do governo e também críticas pesadas, injustas, algumas que ela vem sofrendo. Mas eu acho que não necessariamente o carisma é decisivo para fazer de um líder, uma pessoa, um político, presidente da República. Obviamente que o fato de o Lula ter sido uma espécie de cabo eleitoral da Dilma em 2010 ajudou muito. Mas acho que se a Dilma não tivesse sido uma ministra da Casa Civil extremamente eficiente entre 2005 e 2010, ela talvez não tivesse sido eleita. Ou o PT teria lançado um outro candidato. E você acha que a oposição brasileira faz o papel dela de oposição, de apontar falhas, ou você acha que ela opera mais na lógica do quanto pior, melhor? Opera. Ela se perdeu, né? A oposição brasileira se perdeu muito. Acho que a oposição brasileira, no âmbito federal, ela não aprendeu ainda, por incrível que pareça, apesar de já estarem aí, estamos há 13 anos, né, de governos, 2013, 2015, 12 anos de governos do PT, a oposição ainda não aprendeu como que faz uma oposição séria. Você foi aquela oposição mesquinha, oposição realmente às vezes até rebaixar o nível do debate político, né? Tanto que ela conseguiu alguns feitos impressionantes. Como, por exemplo, o fato de Geraldo Alckmin em 2006 ter tido menos votos no segundo turno que no primeiro. Uma vergonha. Uma figura como Geraldo Alckmin, inclusive, que é uma figura em que pese eu nunca ter votado nele, mas é uma figura de expressão. Não é uma figura, não é entre aspas, usando uma gíria, o Zé Mané da política. Tanto é que foi reeleito, muito bem reeleito aqui em São Paulo. Então, a oposição tem se perdido nos discursos do quanto pior, melhor, e não tem feito debate. Acho que tanto é que não tem apresentado alternativas reais para a população que tem perdido eleições sucessivamente. Se a oposição tivesse feito um trabalho um pouco melhor de discutir ideias para o Brasil, talvez Dilma não teria ganho em 2014 a eleição. A população ficou com medo, porque não sabia o que esperar do Aécio Neves, se ele fosse eleito. O que pensava o Aécio Neves? Ser o candidato que tenta ficar bem no vídeo, fala mansa, etc. Né? Eu acho que a oposição aos governos do PT no âmbito, no plano nacional, ela já foi... aliás, ela não tem feito seu papel como fez, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da política local, como o PT fez muito bem aos governos do Maluf e do Pita, tanto que Mário Suplicy ganhou de forma estrondosa, ou mesmo os embates entre Covas e Maluf. Você tinha embates com substância política ali. Tinha um pouco de fanfarronice também, né? Aqueles debates abandonantes com cenas épicas entre os dois. Mas é uma coisa que tinha a substância política era maior do que hoje. Hoje é uma crítica muito rara. Hoje é isso, a questão vamos tirar a Dilma a qualquer preço. Acho que a oposição teria condição de construir algo melhor do que somente isso. Leonardo, quero agradecer a sua presença, você ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Quero encerrar agradecendo aos nossos colaboradores, a camisaria Rafi do Shopping Cidade de São Paulo, aqui da Avenida Paulista, e agradecer ao Instituto Embeleze da Santa Cecília, que cuida do visual do apresentador.
Uma tarefa difícil. Que é uma tarefa muito difícil, você sabe que eu sem estar produzindo fica muito pior. Pode fazer o merchan do seu programa, chamar o povo para assistir. Bom, em primeiro lugar, antes de agradecer o convite, agradecer a TV Geração Z por ter aí, e ao William por ter me convidado a participar aqui, sempre que possível voltarei. Meu programa chama-se Mundo Afora, é apresentado todas as quintas-feiras às 19 horas, entre 19 e 20 horas, ao vivo, na Web Rádio Linha Direta, sobre política internacional. O endereço é www.radiolinhadireta.org.br. Toda quinta-feira, 19 horas. Se um dia puderem ouvir, agradecerei aí a sua audiência, tanto a mim como ao Walter Fernandes, que apresenta o programa comigo. E obrigado mais uma vez pela participação aqui e até uma próxima, William. Obrigado a você que acessa a TV Geração Z. Uma boa noite e até a próxima semana. A notícia verdade. Numa visão simples. Do ponto de vista político. Uma pitada de política. Com os apresentadores Estrela Karina e William Gírio. Aqui na sua TV Geração Z.